Esse start a gente nunca. Hoje, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Web Debate da Abracopel. Hoje com umas feras aqui, por enquanto com o Normando aqui ao vivo e o Sérgio Santos no chat, aguardando o Jobson, que teve problema com o computador dele, está fazendo uma substituição aí de equipamento, deve chegar daqui a pouquinho. Estou acompanhando ele. Enquanto isso, a galera já está chegando e já está se apresentando. Para quem está chegando pela primeira vez, como você está nos ouvindo, como o Gil Devan, por exemplo, de São Paulo, o Carlos Siqueira de Osasco, lá em São Paulo também, o Augusto lá de Curitiba e por aí vai o Francisco, que acabou de chegar. É bom vocês participarem, né, e nos informarem aí de onde vocês estão assistindo, porque assim a gente fica sabendo de onde a galera toda está nos ouvindo. Por limitação, na verdade, de espaço aqui, a gente vai estar com três, eu, o Normando e o Jobson online, e o Sérgio Santos vai participar hoje pelo chat. Então, teremos aí 4 pessoas debatendo nesse bate-papo aqui. O André lá de Minas Gerais acabou de bater um papo. O Sérgio está se apresentando aqui lá de Sorocaba. O Normando lá em BH. E o Jobson assim que entrar lá em São Paulo, em Guarulhos, aí na região do pessoal. Meu amigo Isnaldo lá em São Paulo. Galera, tá chovendo aí. O João lá, o João Mota lá de Manaus, nos assistindo. Paulínia, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. A galera aqui é fera, meu. Temos gente pra caramba aí. E esse bate-papo é muito importante. Bom, a gente vai... Hoje o tema é um tema polêmico e necessário de ser esclarecido, ou pelo menos confundido cada vez mais, né? Essa ideia, a Dona Irã, a grande Dona Irã também lá de BH, Edmilson de BH, Tavares, a Maiara lá de Salvador, deixa eu ver quem mais aqui. Tá chegando a galera toda aqui. O Aldo lá de Recife, o Zé Carlos de Guarulhos, turma toda. O tema que a gente resolveu trazer, aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre o Web Debate, né? O Web Debate é uma marca que foi criada pela Abracopel, e para quem está chegando e não conhece a Abracopel, vem do nome Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, uma entidade que fez 14 anos esse ano e que tem por objetivo conscientizar toda a população, seja ela técnica ou seja ela leiga, sobre os riscos que a eletricidade oferece e aí, consequentemente, uma forma de evitá-los, né? Então, isso é o trabalho que a Abracopel faz. Nós temos aí diversas atividades, entre elas os seminários técnicos presenciais, que nós já tivemos em BH, já tivemos em Curitiba, já tivemos no Rio, já tivemos em São José dos Campos, já tivemos em Salvador esse ano, e Porto Alegre. E agora ainda vamos para Maceió, Manaus, São Luís e Fortaleza esse ano. Então, Norte e Nordeste, daqui para frente, é conosco aí. Vamos bater um grande papo com a turma toda aí, levando uma série de informações. Além disso, a Abracopel é a única que edita um anuário estatístico de acidentes de origem elétrica. Então, quem tiver interesse de saber como andam os acidentes aqui no Brasil, é só acessar o nosso site lá, abracopel.org.br, e aí, a partir daí, você tem lá estatísticas e baixar o nosso estatísticas. Deixa eu ver aqui. O Jobson está dizendo que entrou, mas aqui não apareceu ainda. Daqui a pouco ele aparece aí. Então, nós temos esse documento. Além disso, nosso portal, o nosso portal, aliás, tem uma série de informações. E aí, em primeira mão para vocês, nós vamos modificar o portal. Ele vai ser modificado aí nos próximos meses. E aí nós teremos uma melhora nas buscas por informações e assim por diante, mas hoje é um portal com muita informação, então eu acho importante vocês estarem junto. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê o Jobson Moda, né? Socorro que esse cara não consegue entrar no mesmo site que eu. Será que está chovendo em São Paulo? Não sei, viu? Você compartilhou uma tela, Normando, ou foi o Jobson que compartilhou tela?
Eu acho que Eu foi o não. Jobson. Né? Então foi ele. Jobson, acho Quer que que você precisa compartilhe? parar de compartilhar a tela, ligar seu microfone e ligar sua câmera, porque eu estou vendo como você está aqui sim online. Tá? Jobson está nos ouvindo. Deixa eu mandar mensagem para ele aqui. Segura as pontas, pessoal, porque a gente está aqui. As coisas acontecem online, né? Como diz o Faustão, ao vivo é mais legal, né? Tire a sua tela. Jobson nos ouve. Deixa eu ver aqui onde ele está. Interessante que aparece aqui embaixo, ele está na tela. Tá eu, você e ele, os três sem. Que coisa mais estranha esse rapaz hoje. Todo mundo tá me ouvindo, né, pessoal? Tá ouvindo o Normando também? Normando, fala alguma coisa aí só. Me dá um ok, o pessoal do chat aqui. Sérgio também me Alguma coisa. ouvindo. Isso, Alguma alguma coisa coisa. boa. Já falei, já falei. Tá me ouvindo? Excelente. Olha lá, o Luiz Gonzaga tá lá em Parintins. Zé Carlos, obrigado. Zé Carlos, João Não, também, obrigado. Alguém mandou um não. abração pro João Cunha aí. João Cunha hoje não está conosco. Né? Jobson, acho que saiu e deve voltar aqui. Estranho você ele não aparecer ali. Um abraço para a Dona Irã aqui de BH também. Grande Anorirã está aí nos vendo também. Legal, pessoal. E Obrigado pelo retorno aí. O Jobson está tentando se encaixar aí. Daqui a pouco ele entra. Fiquem tranquilos. Bom, e aí eu falava da Abracopel, né? A Abracopel ela tem além desses trabalhos, nós temos uns trabalhos sociais com a garotada, né? Com escola pública, que é o concurso de redação, desenho e vídeo. Nós também trazemos aí, levamos informação com esse pessoal, né? E aí o Prêmio Jornalismo, que é mais um outro projeto nosso. E aí a gente também completa as informações, tanto com a população leiga como a população técnica, ok? Entre esses projetos, nós somos hoje parceiro do Eletricista Consciente, que é um programa hoje de atualização profissional e que tem... deixa eu ver aqui a foto que o Jobson me mandou aqui. Ele precisa acessar o... Você está me ouvindo, Jobson? Se você estiver me ouvindo, porque ele está online aqui, e eu precisaria colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Não, fechei alguma coisa aqui, eu tirei a câmera de vocês todos. O que acontece aqui? Deixa eu ver. Eu fiz aqui, eu tirei aqui. Aqui eu tirei tua câmera, Jobson, Normando. Jobson, você consegue fazer a tua câmera? Você precisa abrir teu microfone. Vamos lá, nós estamos indo, estamos tentando. uma hora Legal, já dá Isnaldo, certo. obrigado pelo retorno. Eu desliguei sua câmera, Normando, você precisa Ok. reconectar ela. Senão eu estava testando aqui, tentando isso. Estava tentando colocar o Jobson aqui, não sei o que aconteceu, e de repente, eu desliguei a sua. Essa turn screen share on, deixo habilitado ou desabilitado? Deixa habilitado, porque aí, na verdade, você tem... que quando você for, se Habilitado, você né? for usar para fazer algum compartilhamento de tela, né, você usaria esse. Ok? Uhum. Vamos ver o que meu amigo Jobson está fazendo aqui, mas vamos lá, isso é importante. Vamos lá, ok. Bom, sei lá, deixa eu ver, eu tentar uma coisa, conforme for, nós vamos ficar por aqui, o Jobson vai entrar pelo chat também, porque ele não está conseguindo. Deixa eu passar o link para ele aqui, só um minutinho, pessoal, que eu já passo o link. E aí a gente já... porcarias. Vamos. Olha, tá entrando o homem aí, ó. Tá? Opa, já tá mexendo, tá vivo. Oh, apareceu. Você tá me ouvindo? O teu microfone eu não tô ouvindo.
estamos ouvindo não, Jobson. Fala, É Jobson. nóis. Agora sim, filho. Agora sim. Seja bem-vindo, Opa, garoto. demorou, meu. Eu já tava te Três mandando computadores o link. depois. Eu estava te mandando o link para você entrar via chat e ficar ali, como tá o Sérgio também. Bom, galera, estamos aqui os três hoje. Caras novas, né? A gente tem repetido as caras para quem é, principalmente do programa Eletricista Consciente, que vem acompanhando a gente direto. E nos web debates, nós temos feito muitos web debates, eu, João, Vinícius, eu, Sérgio e Normando. E hoje nós trouxemos aqui Jobson Modena, para quem não conhece, coordena hoje a revisão da 5419, coordenou a versão anterior, e o Sérgio Santos, que também, o Sérgio e o Normando, que também participam diretamente desta revisão. O Sérgio está no chat aqui, vai conversar conosco, e o Normando está aqui online. O sistema só permite 3, infelizmente, e eu até gostaria de sair, mas como eu sou administrador, eu não consigo sair, então eu tenho que ficar aqui pentelhando vocês e trazendo esse bate-papo. Mas é importante, e para quem é do programa... O tamanho também só cabe 3, né, velho? Só cabe 3. Ainda bem que o Cunha não está aqui, né? Senão eu pego duas vagas. O João pega duas vagas. Tem que abaixar aqui para encaixar a turma toda. Mas é importante, pessoal, até para quem é do programa Eletricista Consciente, daqui a pouco, mais tarde, aí, daqui uma meia hora, eu vou liberar o link para vocês fazerem a confirmação, tá? Para quem é do programa e para quem não conhece o programa Eletricista Consciente, é um projeto da Abracopel, do Procobre e da HM News, onde nós atualizamos profissionalmente os profissionais, né? Através de webinários, de chats, de informações, de artigos, e aí quem participa do webinar ganha pontos. Então depois eu vou liberar o link aqui, espero que dê certo hoje, porque tem dia que dá tudo errado, mas aí depois vamos repartir. E quem não participa ainda pode entrar lá e se inscrever e participar conosco. Só cumprimentando mais alguns amigos, meu amigo Pivete lá do Rio de Janeiro, sempre presente com a gente, galera por aqui. Bom, o papo hoje é um papo interessante porque ele provoca uma pergunta, né? E por isso os 3 especialistas aqui vão dar as suas opiniões e justamente nós vamos tentar, com vocês aí pelo chat, ouvir a opinião de vocês e comentar em cima disso, né? Nós fazemos uma pergunta que é muito recorrente no mercado hoje em relação à instalação elétrica, mas principalmente a proteção de descarga atmosférica, por conta da revisão da norma em 2015, e justamente por ela ser haver uma necessidade de verificar sempre, de fazer aquelas atualizações, entra no processo do AVCB do bombeiro, então sempre pergunta-se, tá, mas eu fiz o meu SPDA em 2007, 2008, 2010, e eu usei a norma de 2005, se não me engano, anterior, isso, 2005. E agora eu preciso mudar toda a minha instalação para adequar, né? Então, já dando a boa noite aos meus amigos aqui, Normando, por ordem de idade, o Normando vai falar primeiro. Eu queria ouvir a sua opinião, já dando a boa noite à galera, e depois o Jobson, e aí o Sérgio também pode digitar e colocar a sua opinião, que eu vou traduzir aqui vou transferir em palavras o que ele escreveu ali. Boa noite, Normando, obrigado por aceitar o convite aí. Obrigado, Edson, eu que agradeço, é um prazer poder colaborar. Obrigado à presença do Jobson também, do Sérgio, toda a turma aí, ok? Você quer que eu comece já respondendo? Vamos partir para a briga já? Okay, diga então, aí o que você acha dessa história. Como você falou no início, Edson, esse assunto é polêmico. Quando a gente fala que um assunto é polêmico, é porque ele ou não está explícito, ou dá dúbia interpretação, ou ele não é mencionado em nenhum texto, ok? Para mim, é esse o caso. Ele não está explícito em nenhum lugar, e isso torna o assunto polêmico. Com isso, nós vamos ter opiniões diferentes. E como você falou, é bom ter opiniões diferentes, maneiras diferentes de pensar,
para a gente expor e discutir, conversar, e para quem está nos ouvindo, fazer seu valor de juízo, né? Aqui ninguém quer mudar a opinião de ninguém, nós estamos simplesmente dando a nossa opinião, ok? Perfeito. É o seguinte, a minha opinião é o seguinte, você falou, se eu fiz uma instalação em 2015, 2001, 1993, vamos imaginar que você fez uma instalação num prédio em 1993 e você atendeu essa norma de 93. Então, nós estamos falando 93, 20 e burdoada anos, quase 30, né? Então, vamos imaginar que você fez o projeto em 93. 93 para cá, não houve mudanças grosseiras, ok? Já havia naquela época o espaçamento das descidas, obviamente o espaçamento mudou um pouco, já havia os anéis de cintamento, o espaçamento mudou, já havia o método dos meshes e o espaçamento mudou. A filosofia da proteção, seja dos captores verticais ou das malhas condutoras horizontais, não mudou. Mudou apenas um pouco os valores. Então, se você já atendeu a norma de 93, pode ser que o seu prédio precise de mais uma descida. E aí, aquela história que o pessoal que defende e que não deve mudar, que vai quebrar o prédio todo, isso é balela, é papo furado. Até hoje, isso é uma coisa que nós fazemos rotineiramente, nós somos demandados muito por condomínios e empresas, indústrias já existentes, que querem saber se o para-raio está dentro das normas, se está atendendo as questões de segurança pessoal e patrimonial, né, para emitir um relatório. Então, se você fez naquela época, o relatório vai falar, olha, como a norma mudou, você vai precisar fazer mais uma descida, ou se o mesh lá em cima vai ser preciso adequar ela um pouco. Não existe esse trabalho, vai ter que quebrar tudo. Isso é mentira. Não existe essa frase de ter que quebrar tudo. Isso acontece quando a instalação que devia ter sido seguida na época não foi, o cara usou a norma lá de 74, botou um Franklin, 2 cabos de descida, fez um aterramento em triângulo. Isso não é um SPDA, nem está próximo de ser um SPDA. Aí realmente está tudo errado. É o mesmo que você falar para mim, olha, eu quero um carro, só que esse carro não tem roda, não tem motor, não tem volante, não tem portas, só tem a carcaça. Bom, isso não é um carro, é uma carcaça, né? Para ser um carro, ele precisa de algo mais. Então, se não se seguiu as normas a partir de 93, essa instalação não está nem perto de ser algo próximo do que essa norma está exigindo atualmente, entendeu? Então, em virtude disso não está explícito na norma, a minha posição é o seguinte, quando eu sou chamado por uma empresa para fazer a avaliação do sistema de para-raios, eu faço a avaliação à luz da norma vigente. Nós temos o item da norma, que fala sobre as inspeções. No item 7.2, a linha A, ela fala, o SPDA esteja de acordo com o projeto baseado nesta norma. A norma está sendo clara, que a inspeção tem que ser feita baseado nesta norma. Ela não fala na norma da época, ou na norma anterior, ou qualquer coisa que eu valha, ok? Outra coisa, que quando eu sou chamado, eu entendo a empresa quer a opinião de um especialista, de uma pessoa que esteja alinhada com a norma vigente. Eu não me imagino, por exemplo, muitos anos atrás, tive que fazer uma cirurgia de joelho, porque rompeu o ligamento, tendão, foi tudo para o saco. Não sobrou nada, literalmente. Aí foi feita uma cirurgia por um método. Passado anos, voltei a ter problema, voltei num outro médico. E eu falei, olha, naquela época foi feito pelo método Séjour. O cara falou, esse método não existe mais, meu amigo. Eu falei, então vai ter que ser diferente? Agora a tecnologia é outra. Vai ser por um outro método diferente. Me explicou tudo direitinho. Eu entendi, acatei e falei, ok, vamos em frente. Se essa é a nova técnica, vamos em frente. Como a gente está lidando com um sistema de segurança, eu presumo que o meu cliente, independente do que ele tem lá, ele quer um sistema que ofereça segurança. Eu não posso falar que uma instalação de 1974 ofereça segurança, porque naquela época nós não tínhamos nem os níveis de proteção e nem tínhamos eficiências em função do nível de proteção. Então, tem alguma coisa que poderia atender naquela época, mas hoje em dia é muito longe de ser um sistema de proteção. Então, a maior parte dos casos que nós lidamos no dia a dia, de prédios residenciais e tudo mais, as adaptações não são nada desse jeito. Por quê? A norma te dá recursos para você usar algumas técnicas. Por exemplo, nas estruturas do concreto armado,
você pode fazer os testes de continuidade para tentar validar as descidas e o eletrodo de aterramento. Isso vai ser necessário fazer pequenas clarificações na parte inferior do prédio e lá em cima no topo, na cobertura, na caixa d'água. É um serviço civil? É. Dá transtorno? Sim, um pouco transtorno, barulho, poeira, mas não tem aquela quebradeira que teria num sistema externo, fazer o eletrodo de aterramento. Isso, obviamente, se os testes forem validados. Se os testes não forem validados, a gente volta na estaca zero e realmente vai ter o transtorno, o custo alto, a quebradeira, e aí realmente é uma coisa muito volumosa. Isso são exceções. Já tive casos desses? Sim, poucos, mas tive. A maioria, os testes, quando é prédio de concreto armado, são validados, é um negócio pouco traumático, não é caro, é barato. A hora que você vai ratear, quando é um prédio de classe, por exemplo, C, é na faixa de R$ 500 para cada condômino. Quando você está falando de um padrão A e B, é na faixa de uns R$ 1.000 para cada condômino. Obviamente, isso depende do número de andares e número de apartamentos que o prédio tem por andar, ok? Então, não é esse trauma que o pessoal fala de quebrar o prédio todo. Não existe isso. Nunca tive uma situação que você teve que quebrar o prédio todo. Agora, não tem como fazer obra, não tem como adequar instalações sem um pouco de sacrifício, ok? Sem haver transtorno, sem ter que subir lá na cobertura, quebrar na cobertura do cara até achar a ferragem. Isso tem que ser explicado ao condomínio. E existe um ônus, que é o transtorno, e um custo associado a isso. Quando o cliente fala, não, não quero, ninguém vai entrar na cobertura, nós não vamos dar acesso e não queremos quebrar os pilares. Ok, então vamos para outra solução que é mais traumática, que é o SPDA convencional, com as descidas, tem a questão estética, tem a questão financeira, tá? E tem a questão do transtorno, que é muito, muito maior. Então, o meu recado que fica aqui é o seguinte, não tem como arranjar uma solução sem algum tipo de transtorno e algum custo, por mais baixo que seja, ok? E eu sempre que sou chamado, eu entendo que o cliente quer que eu dê para ele uma solução a mais recente, a melhor técnica que exista e que dê uma relação custo-benefício para o cliente. Eu não quero soluções que encareçam demais, porque vai inviabilizar ou reduzir a probabilidade do cliente adquirir esse produto, esse serviço, né? Como também não quero que o cliente leve uma solução que não seja a melhor existente, a norma, entendeu? Perfeito. Então, a minha posição é essa. Deve ser, as inspeções, a minha opinião, tá? Deve ser feita à luz da norma vigente, e aí quem vai decidir se isso vai ser implantado ou não somos nós. Nós entramos como consultores, como projetistas, como fornecedores de um serviço. Eu mesmo que sei no médico, e você dá a sua opinião para o médico, né? Você vai acatar a opinião dele ou não, é a sua decisão. Se você vai sofrer a cirurgia que o cara está recomendando, é você quem determina. Não vai ter ninguém tomando essa decisão por você. Então, eu entendo que essa decisão não é nossa. Nós estamos sendo contratados para dar um palpite, para dar uma sugestão e ancorar essa sugestão num documento técnico, que é a norma 5419 da ABNT. Quem pode exigir que o cliente faça ou não é o Ministério do Trabalho, ou seguradora, ou Corpo de Bombeiros, ou qualquer outro órgão. Esse sim tem o poder de exigir, de notificar, de autuar, de fechar os estabelecimentos, se a situação for perigosa para a sociedade, né? Eles têm poder, nós não temos esse poder, entendeu? Então, nós não podemos exigir nada. Mesmo que o médico querer exigir que você faça a cirurgia. Ele vai te indicar. Se você vai fazer ou não, é decisão sua, ok? Perfeito, perfeito. Então, esse é o meu ponto de vista. Legal, isso o bom é isso, né? É trazer esse ponto de vista e a gente debater, porque aí nós vamos ter muita coisa aqui. O pessoal já começou a mandar pergunta aqui, nós vamos. Deixa a galera falar um pouquinho das suas posições, nós vamos começar, Marcos, segura um pouquinho aí, nós vamos tentar responder algumas, mas hoje o foco é um debate mesmo sobre essa atualização. Jobson, meu caro. Bom, na realidade, tecnicamente, eu não teria como discordar do Normando. É uma coisa extremamente clara e direta. Isso não tem. A técnica nos permite ser extremamente diretos. Então, a gente não tem como ficar fazendo firula com técnica, né? Ou é certo ou é errado, ou está certo ou está errado. O grande problema nisso tudo
é que, como o próprio Normando disse, na grande maioria das vezes, nós não decidimos nada, né? A gente orienta para dar subsídio para que as pessoas possam determinar um caminho ou outro, né? Algumas vezes, a gente nem isso faz. A gente, como consultor e como membros participantes da comissão, a gente acabou, então, fazendo o texto da norma e proporcionando para as pessoas que o Normando citou, por exemplo, seguradoras, Ministério Público, seja lá quais órgãos fiscalizadores forem, bombeiro, etc., proporcionar para esses caras um caminho, né? O grande problema é que esses caras, eles não vão só atrás de norma, tá? Esses caras, eles seguem conjuntos de leis. E isso acaba enfiando na gente, no nosso caso, os técnicos, de uma forma um tanto quanto impositiva e, na maioria das vezes, a contragosto, determinadas situações que a gente é obrigado a engolir, tá? Por exemplo, na comissão tivemos lá vários debates em relação a isso, várias situações em que foram apresentar, o próprio Normando levou uma consulta que ele fez a um corpo jurídico, etc., para que fosse esclarecida a comissão e tal. O Paulo Barreto, na época, levou uma outra posição. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê que lei, que obviamente diz mais, manda mais do que norma, né, nem sempre faz com que a norma seja a mandatária em relação ao ano na qual ela foi criada. Mas ela deverá ser mandatária no ano em que ela foi utilizada. Isso à vista da lei. Eu não estou dizendo que eu concorde com isso, tá? Então, o que acontece? O viés técnico, ele é muito claro, tá? Uma série de especialistas trabalhou ao redor do mundo todo com uma série de experimentos, papers, etc., para melhorar as condições de segurança do texto, né? Ora, as condições que o texto melhoraria a segurança, melhor dizendo. Ora, isso é irrefutável. Melhora a condição de segurança, melhora a condição minimizando o risco, usa. Acabou. Tecnicamente não tem muito o que discutir. O problema é que aí o carinha lá da indústria, ou o carinha do seguro, ou o carinha seja lá de onde for, levanta o dedo e faz assim, mas eu não era obrigado a ter bola de cristal para saber que a norma ia mudar 6 meses depois que eu fiz a minha instalação. Então, na época, prevendo essa situação, a gente criou um texto para que esse texto fosse publicado e desse limites, prazos relacionados na norma. E esse texto não passou, tá? Esse texto voltou à baila agora na nossa revisão, passou com ressalvas, não sei se ele vai continuar, se não vai, por enquanto ele está ali na corda bamba, tá? Mas ele prevê que a norma deverá ser utilizada em todos os projetos, projeto é ponto pacífico, e em toda e qualquer instalação que, após uma manutenção ou uma intervenção qualquer, se altere o as-built. Não está com essas palavras, mas o texto é mais ou menos esse, né? Ora, uma vez que você tenha essa condição, o viés técnico pode, então, voltar a dominar pelo seguinte: você chega num lugar e fala para o cara, meu amigo, cadê o seu as-built para eu fazer a minha inspeção? Afinal de contas, uma boa inspeção, o que é? 2 etapas de comparação. Uma etapa seria projeto contra norma, a outra etapa, instalação contra projeto, tá? Então, quando você chega no local, no seu cliente, e fala, bom, me dá o seu projeto para eu iniciar a inspeção. E o cara não tem o projeto, que acontece em
99,9% das instalações, tá? Exatamente. Perfeito. Então aí você tem toda a condição de chegar para o cara e falar, olha, você tem duas situações para gastar dinheiro. A primeira, fazer o build segundo a norma anterior e adequar. Ou fazer o projeto, ou pelo menos uma análise de risco, etc., conforme norma atual, e adequar. Ora, você vai gastar dinheiro para ficar desatualizado ou vai gastar dinheiro para atualizar? Então, é um argumento que fica praticamente imbatível. Né? Ninguém vai querer gastar dinheiro para ficar, como o Normando falou, nem é tanto dinheiro assim, mas mesmo que o cara esteja completamente fora, tenha lá uma antena de TV, espinha de peixe com um prego na parede, tá? Mesmo que ele esteja desse jeito, né? E tenha que adequar tudo, ele não vai querer adequar essa espinha de peixe e depois ter que passar por tudo de novo dali 1 ano, 2, sei lá. Então, com esse texto que vem agora na revisão da norma, eu acredito que já deu uma melhorada nessa polêmica. Mas a forma como isso é abordado hoje, sem dúvida nenhuma, deve ser considerada a parte técnica, a parte jurídica. Né? Agora, volto a afirmar, a parte jurídica sempre pode ser argumentada da seguinte forma: você não vai sempre adequar as coisas para ficar velho, você adequa as coisas para se inovar. Né? É mais ou menos por aí, eu acho que a introdução é mais ou menos essa. Tranquilo, Jobson. Eu até pedi, enquanto você falava, eu pedi para o Sérgio fazer a argumentação dele e postar aqui, já que ele está no chat, se ele puder fazendo aí também, eu queria ler e contrapor, né? Mas vocês dois falaram, e isso é fato, isso todos nós, e acho que todos que estão aqui, os 101 que estão assistindo nesse momento, também concordam que a argumentação técnica é irrefutável, ou seja, se houve uma atualização da norma, é porque ela ficou melhor, e se ela ficou melhor, ela é mais segura, nós temos que trabalhar nisso, né? Então isso não tem o que dizer. O que a gente precisa, na verdade, é entender o que o mercado diz. Deixa eu ler o do Sérgio, e aí a gente começa nessa... Eu vou provocar mais algumas coisas aqui. O Sérgio diz o seguinte, o item 7.2 diz que o objetivo da inspeção é assegurar que o SPDA esteja de acordo com o projeto baseado nessa norma. Se esta norma se estende à edição 2015, 99% dos SPDAs existentes teriam que ser adequados, pois seus projetos não seguiram a 5419/2015. Se essa norma se estende a 5419, em termos gerais, a inspeção deve se basear no projeto que orientou a construção do SPDA. O meu conceito é muito claro. Se meu prédio foi projetado e construído em 2005, em 2015 o SPDA existente deve estar de acordo com a edição 2005, ou seja, anterior. Mesmo que houvesse uma prescrição legal clara, mandando adequar a SPDA existente, toda vez que uma nova edição surgisse, teríamos alterações dos SPDA. Por exemplo, a cada 10 anos, no mínimo, nós temos uma alteração. Isso seria contraproducente e incentivaria maus profissionais a propor soluções inadequadas. Então, essa é a proposta do Sérgio. Ele se baseia e diz que acha que não é preciso, né, fazer a adequação cada vez que uma norma muda. Então, de novo, eu tenho certeza que o Sérgio concorda que tecnicamente não tem o que discutir, né? Tecnicamente as coisas mudam, isso também acompanho. Eu não tive a oportunidade, eu comecei a participar da 5419, mas aí por conta de outras atividades e por conta da 5410 eu acabei não participando ativamente, acompanhei, e tenho certeza que as normas vão mudando e vão melhorando, principalmente segurança, qualidade, conforto e assim por diante. Mas existe esse detalhe. E como eu comecei, né, o nosso papo aqui, nós estamos num país onde a adequação do SPDA é feita porque é obrigada numa VCB, é obrigado num documento de vistoria, é obrigado numa seguradora, é obrigado, ou seja, não se faz adequação, não se faz instalação, não se faz verificação de SPDA, ou, na verdade, não se faz instalação elétrica, mas o assunto é PDA,
Não se faz isso hoje, né? Se não for obrigatório. São poucos, né, exceto algumas indústrias, e principalmente de grande porte, que se preocupam em instalar o processo, o sistema de proteção, por causa própria, ou seja, justamente porque sabem que se acontecer uma descarga atmosférica, pode dar uma ignição e pode explodir, então ali você tem uma preocupação de segurança. Mas, em geral, e principalmente no mundo predial, o que a gente encontra eu preciso mudar? Por que eu preciso mudar? Primeiro me faz aí um documento, me faz um papel dizendo que está tudo ok no meu PDA, no meu para-raio, né? Porque o cara nem te contrata para fazer SPDA ou PDA, no meu para-raio, porque eu preciso apresentar esse documento para alguém. Então, esse é um detalhe, né? Em relação à legislação, o Paulo Barreto fala muito isso, e aí é o que o Sérgio se baseou, eu acho que também disso. Legislação é o seguinte: se não houve modificação, e acho que o Jobson falou isso também, se não houve modificação, você poderia, você não precisaria adequar. Se houve alguma modificação, e aí teoricamente, você, quando faz a modificação, automaticamente você precisa adequar pelo menos o trecho que você fez. E no caso do SPDA não tem o que você fala, adequar. Eu fiz uma adequação num cabo e, na verdade, você fez todo. Então, aí passa a ser, por legislação, obrigatória essa adequação. Né? Deixa eu só ler um pouquinho aqui o que o Sérgio... não, é outra coisa. O Sérgio está respondendo sobre outro assunto aqui. Mas esse é um assunto que eu acho importante. Ou seja, eu tive em algumas situações, né? Eu e o Sérgio, nós fizemos algumas avaliações, fizemos algumas propostas. E aí a minha posição, Normando, é mais ou menos como a sua, mas principalmente quando você vai fazer um ensaio ou uma avaliação, né, do SPDA do cliente, que foi construído sabe-se lá quando, que é o que o Jobson falou, né, 99%, com muita sorte 99% está fora não tem projeto, não sabe quem fez, não sabe onde começou, né? Com muita sorte tem 1% aí de projeto. Mas aí o cara diz, não, foi feito tal época e assim por diante. Então, às vezes eu digo, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma análise com base na 5419-2015, e eu vou te apontar o que está fora, né? E se der, nesse meio caminho, nós vamos fazer uma comparação com a de 2005, por exemplo, e vamos dizer, olha, dentro da 2005 está ok, mas para complementar, é o que o Normando falou, para complementar, você poderia fazer isso e ficar de acordo com a 2015. Né? Não sei como é que vocês interpretam isso. Um problema que isso tem, Edson, você como um profissional, né, um projetista, um consultor, você vai ter que emitir uma RT, né? Essa RT... Sim. É um compromisso que você está atendendo às leis federais, como a Defesa do Consumidor e outras leis que existem, né? Quando a sociedade fala que você não pode colocar no mercado serviços ou produtos que não atendam aos códigos nacionais, como, por exemplo, a BNT, o que você está fazendo, emitindo um laudo de uma instalação que não atende às normas, é exatamente o oposto. Então, como que eu trabalho? Se um cliente me chama e fala, essa instalação é antiga, eu quero que se emita um laudo falando que foi naquela norma, eu não emito. Eu simplesmente viro para o cliente e digo, eu não faço esse tipo de serviço. Então, dentro dessa polêmica, eu queria complementar, é o seguinte, cada empresa tem que ter a sua postura, né? E falar, olha, se a instalação é antiga, eu vou emitir um laudo, vou falar que estava naquela norma, mas vou me eximir de toda a responsabilidade, ou vou assumir a responsabilidade. Cada um tem que tomar a sua postura. Então, na minha empresa, a postura é o seguinte, a instalação, você bate o olho, vê que não está atendendo a norma, eu viro para o cliente e falo, olha, eu vou te dar preço para fazer um projeto novo, adequar a nova norma. Se o cara falar que não quer, que é na norma antiga, eu não vendo o serviço. Então, na minha proposta, tem uma série de requisitos técnicos e jurídicos também que me reservam isso. Eu me dou o direito de só dar sugestões que atendam a norma nova. Eu não tenho tido problemas com clientes com relação a essa questão deles exigirem um direito retroativo ou qualquer coisa. Eu tive um caso recente, há mais ou menos
um ano e meio, um dos maiores prédios de Belo Horizonte, se não for o maior, e ele foi feito um expediente estrutural na época, uns 10 anos atrás, perto da minha casa, eu acompanhei na época, o projeto foi adequado à norma de 2005, aí veio a norma de 2015, e esse prédio, por ser estrutural, estava praticamente dentro da norma 2015, apesar de ser 2005, ok? A única diferença é que tem um item na norma que fala sobre edifícios acima de 60 metros de altura, onde a norma exige aqueles cintamentos horizontais que vão servir de captação lateral, né? Foi o único item que esse prédio não atendeu, o único quesito, né? Aí eu virei para o cliente e falo, olha, o meu relatório está falando isso, é o item da norma, realmente é um item novo, então, no meu projeto eu estou colocando. Aí o cara virou para mim assim, não, mas eu ouvi falar que se eu atendi a instalação daquela época, eu tenho o direito de continuar com essa instalação. Eu falei, amigo, você pode até fazer isso, eu não posso. Ah, mas não dá para você emitir um laudo, falou que atendia a norma daquela época. Eu virei para ele assim, quem é que está te exigindo alguma coisa aqui? É o Corpo Bombeiros, por causa do AVCB. Ok, então faz o seguinte, vai lá no Corpo Bombeiros, fala que o seu para-raio é anterior à norma 2015, e se eles autorizarem, emitirem um documento, autorizar, se tiver na norma 2015, que foi quando foi construído, eles autorizarem, ok, eu libero. Mas baseado no documento deles. Quem está assumindo a responsabilidade são eles, não eu. Eu vou botar no meu relatório que o Corpo Bombeiros aceitou isso. O que aconteceu? Ele foi no Corpo Bombeiros, simplesmente eles não aceitaram. Eles viraram, não, você vai ter que atualizar a norma, senão não vão emitir o AVCB. E ele teve que fazer. Não teve um custo grande, mas teve um custo. Foi necessário trabalhar as fachadas, teve que ser feito um novo projeto, foi muito trabalhoso. O prédio é todo recortado, muito trabalhoso, e teve que fazer e acabou fazendo. Então, essa foi a única situação que eu lembro de um cliente ter invocado uma norma anterior. E como o engenheiro era responsável por esse complexo, na verdade, ele tem lojas embaixo, é um shopping, depois vem consultórios, depois vem clínicas e hospital. Tudo é um complexo violento dentro de uma unidade só. E o cara é responsável por tudo isso. E ele tem um grupo de investidores que está na cola dele, sempre cobrando algum tipo de problema com a parte elétrica, hidráulica e telefônica e tal. E o cara falou, eu não quero botar o meu na reta, amanhã dá um problema e os caras vão me crucificar ou vão mandar embora porque eu aceitei uma instalação. Entende? Tem muita responsabilidade técnica, civil e criminal por trás de tudo isso que a gente está falando, aquilo que o Jobson falou. Falar da técnica é fácil. Agora, falar das questões legais, isso é que é mais complicado. Porque um bom advogado tira uma vírgula e o sentido da frase muda completamente. E tem outra coisa, cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai sair. O cara às vezes dá uma sentença para nós que é totalmente absurda e ninguém está esperando, ou nos surpreende, entendeu? Então, quando a gente entra nessa seara, e eu falo que eu gosto de ir até onde a engenharia permite ir. Quando isso começa a virar uma batalha judicial, isso, nós, como a gente sempre fala, né? SPDA, instalações, é para pessoas competentes. Então, não adianta a gente querer entrar numa área que não é nossa competência. Então, eu tenho uma equipe de advogados, empresa que presta serviço para nós. Quando tem um problema, eu passo para eles, explico a técnica toda, e eles é que vão atrás da questão legal. E na questão legal sempre tem dois lados, né? Infelizmente, né, Normando, a coisa tem sido complicada porque a gente está à mercê do juiz, das técnicas, dos advogados, porque não tem solução, né? Você está tudo, a gente roda, e no final preciso estar escrito aonde. Né? E aí eu fiz esses dias, ainda vim, esses dias, só um exemplo, eu fui fazer uma apresentação numa seguradora e tirei uma série de dúvidas, tudo, e no final das contas, um dos técnicos me fez uma pergunta, dizendo, olha, teve um cliente nosso, que ele fez um bypass no termostato de um forno, o forno pegou fogo, o cara está cobrando uma baita grana nossa aqui, o que você acha? Aí eu disse, pô, se o cara fez um bypass, ele burlou o sistema. Se ele burlou o sistema, ele perdeu a seguradora, né? Ele perdeu o seguro, perdeu o direito ao seguro. Está assumindo o risco, né? Ele está assumindo o risco. Exatamente. E aí o pessoal riu, olhou para mim e falou assim, mas nós vamos ter que pagar porque
o juiz determina pagar, né? Então, isso é complicado. Antes de passar para o Jobson, deixa eu só fazer alguns comentários aqui. Meu amigo Roberto, lá de Campina Grande, diz que, como bem observou o Normando aqui, a tecnologia é evolutiva e nós precisamos estar sempre atento, e o ideal é adequar, né? E outra coisa aqui, pessoal, eu estou vendo o pessoal perguntando sobre, me tira uma dúvida. O Web Debate hoje é um debate sobre um tema específico, né? A gente vai fazer outros Web Debates sobre SPDA, já fizemos alguns no passado, vamos fazer outros, que ainda é para tirar dúvidas hoje, porque senão nós vamos ter aula de SPDA aqui, e aí cada um vai ter o seu caso e não vai dar certo, né? Então é mais complicado isso. E alguém falou aqui sobre os captores aí milagrosos. É só entrar no YouTube da Abracopel. A Abracopel lá no YouTube procura, que nós tivemos um web debate, eu, Normando, Sérgio aqui e mais algumas pessoas no chat aí, também sobre esse tema. Você vai ter lá vários argumentos aí. Vai lá, meu amigo Jobson, manda bala. Eu queria trazer aqui algumas situações que com toda a explicação que o Normando deu, né, você vê que ele já está trazendo, né, a saída técnica dele para atuar, né? Porque, veja, não tem como nós fazermos, você mencionou uma outra pessoa aí dizendo que a tecnologia é evolutiva e etc., que tem que adequar. Na realidade, o sistema jurídico legal no país, que obviamente eu não tenho a mínima condição de discutir a respeito, mas com o pouco que a gente sabe e que a gente estudou para poder até passar determinados conceitos da própria norma, a gente percebe, e isso todos nós, pelo menos nós que estamos aparecendo na telinha, mais o Sérgio, temos essa consciência. Leis são documentos que sobrepõem normas, né? Então, leis fazem com que as normas sejam documentos obrigatórios, ao passo que se normas estivessem trabalhando de forma isolada, não seriam, né? Portanto, quando a gente fala, né, eu trabalho da seguinte forma, 1, 2, 3, 4 passos para atingir o meu objetivo, na realidade é porque eu já estou utilizando de toda a minha experiência para meio que dar uma contornada na obrigação legal e fazer com que a minha experiência, nossa, tá, se sobreponha e eu utilize essas condições para unir o útil ao agradável e fazer com que, no momento em que eu coloco a adequação à norma vigente, por obrigação ou por convencimento, eu já estou, de uma certa forma, atingindo tanto o pau quanto o coelho, tá? Tanto o machado quanto o coelho. Então, numa hora que a gente deve analisar realmente o fato, a gente tem que ver a seguinte situação. Olha, se fosse só a norma, se só a norma estivesse mandando na situação, seria, obviamente, para nós que somos técnicos, muito mais simples. E nós chegaríamos lá e falaríamos, bom, esta norma está vigente desde o dia 22 de junho de 2015, portanto, a partir dessa data, troca-se tudo, revogam-se as disposições em contrário. Mas a própria lei do consumidor que o Normando citou, Constituição Federal, lei magna do país, elas não permitem que as leis retroajam, tá? Então, elas não permitindo que as leis retroajam, obviamente, a gente não... Hoje nós temos um monte de lei, eu não sei se é do conhecimento das pessoas, né, que estão aí assistindo a gente, mas quem manda e desmanda no ter ou não ter para-raio não é a norma 5419 num primeiro momento, né? No primeiro momento, quem manda ou desmanda é a lei ou municipal ou estadual,
Tá? Então, dependendo do lugar em que você está, se você não tem uma lei no seu estado que obrigue no seu código de obras a ter para-raio, vai nas leis municipais, né, no código de obras municipal, que certamente você terá alguma coisa. Só depois dessas leis é que você vai, então, se utilizar da norma. Tá? Ora, é claro que para como fazer, o que fazer, como manter, a que hora fazer, isso é norma. Mas se tem ou se não tem, isso é a lei. Então, os exemplos que o Normando citou, que eu acho extremamente válidos, né? É claro que ele tem o bizu dele para falar com o cara, o Sérgio vai ter o dele, eu vou ter o meu, você vai ter o seu, Edson, mas na realidade o que a gente faz é meio que dar um prato mastigado para o cara, já no sentido de direcionar a decisão dele para a adequação. Mas isso não é... ninguém está enganando ninguém e nós não estamos fazendo isso porque nós queremos criar dificuldades ou queremos criar algum tipo de vai ter que mudar toda hora, vai ter que vender as suas facilidades em cima da dificuldade que você criou. Não, não é isso. A ideia é, cada um de nós acabou criando gatilhos, acabou criando dispositivos para fazer com que, mesmo pela não obrigatoriedade que a lei impõe, né, a gente tentar, com a boa técnica, fazer com que essas instalações fiquem o melhor possível em conformidade com a norma mais nova, com a norma vigente. Tá? Então, dentro dessas condições, a gente precisa entender que os caminhos eles são muito distintos, os caminhos eles são bem diferentes e conflitantes. Tá? Eles são paralelos e na hora que vão ali se encostando, vai saindo faísca. Quer dizer, a técnica é aquela coisa, vamos mudar, vamos adequar. O jurídico diz, eu não sou obrigado a fazer. E aí, óbvio que o cara que vai ter que gastar lá, vai ter que investir, tirar o dele do bolso, ele vai querer ou não. Mas cada um deve, como nós quatro fizemos, criar o seu gatilho, o seu dispositivo, para chegar nos caras e falar, olha, temos aqui uma situação, esta situação vai te levar a uma condição de gasto X, veja bem e tal. É óbvio que alguns vão ter mais lábia, outros menos lábia, mas de forma num final, esse consenso ser estabelecido. Eu entendo que sempre por essa situação e por esse caminho da argumentação, a gente acaba conseguindo fazer com que os caras adequem, mesmo que legalmente isso não seja a realidade atual. Sim, sim. Inclusive o Sérgio complementou, e agora, né, lendo ali, ele disse que acho que exatamente a mesma ideia nossa, ou seja, nós temos que chegar, nós temos que usar o convencimento, mas a posição do Sérgio é que tem que ser de forma voluntária, ou seja, as pessoas se convencerem de uma forma voluntária, né? Você me lembrou um personagem que tinha aí nesses programas de humor, de uma menina que falou assim, bom não tá, mas tá bom, né? Temos que chegar lá, bom não é, mas tá bom. Ou seja, você vai usar a norma 2005, bom não é, mas tá bom, vai. Olha, só para você ter uma ideia, quando nós fizemos a revisão 2005 para 2015, né, na IEC, na 62305, houve a mudança da bitola dos cabos, né, quando em cobre, mudou tudo para 50 milímetros quadrados, lá na IEC. Tá? Nós aqui, depois de várias consultas na IEC, etc., não tendo a resposta satisfatória para a nossa pergunta, né, nós resolvemos que não iríamos seguir a IEC e não iríamos mudar todas as bitolas do cabo de cobre para 50 milímetros quadrados.
Aproveitamos, então, nessa época, para tirar o cabo 16, que, na opinião do pessoal da comissão, era um cabo pouco compatível em termos de conexões, etc., né? Instalação, era um cabo que ficava com a sua instalação degradada muito rapidamente, e passamos o cabo 16 para 35, não para 50 milímetros, mantivemos aonde havia 35, e 50 ficou só para o subsistema de aterramento, né? Veja, você quer me dizer que o fato de você ter instalação de 35 milímetros quadrados num país onde o índice cerâmico é quase a soma de todos os países que fizeram a IEC, tá? Exatamente. Então, e os caras têm 50, quer dizer, a condição que você utiliza as coisas e a forma como você faz as coisas, você precisa ter muito bom senso quando você fala, eu mudei só em favor da segurança. Precisa ter muito cuidado com isso, tá? Porque existem algumas alterações que o CG é muito alto, tá? Então você, mesmo que não chegue nessa alteração do cara, e como o cara não fez aquela alteração com nenhum embasamento, pelo menos que nos foi passado, nenhum embasamento técnico mais aprofundado, não teria nenhum problema em ser feito. Ou seja, por que então você obrigar a uma adequação tão rapidamente de uma coisa que eventualmente não estaria em desacordo com o que foi feito? Tá? Mais ou menos por aí. Não, legal. O Sérgio cita aqui, um ponto importante é não perder de vista os reais problemas de segurança que temos na proteção contra descargas atmosféricas. Falta projetos, os projetos são mal definidos, com menos condutores e menos descidas. E aí ele fala, não adianta o voluntarismo, será correto uma visão de 8 a 80, mais ou menos isso, né? O Emerson fala que tenho visto em alguns prédios a utilização do aterramento SPDA para compor o aterramento do sistema elétrico. Estão aproveitando as hastes do SPDA para o aterramento do sistema elétrico. Isso pode? Isso é uma discussão, de novo, eu não quero entrar no mundo de responder o que pode e o que não pode aqui, porque senão a gente vai começar a falar de SPDA. Né? Dá uma vontade de responder, mas a ideia é um debate sobre o tema específico. Nós já tivemos e vamos trazer de novo, o Jobson já se colocou à disposição aqui também, em outras oportunidades, a gente acabou não tendo tempo, o Normando também, e eu acho que a gente pode criar você não chama a gente? Não, cara, você sabe o que acontece? A gente acaba entrando numa correria e a hora que para, mas eu vou estruturar aqui alguns webinars ainda esse ano sobre o SPDA, sobre trechos, né? Trazer você, Normando, o Hélio, o Sérgio e todo mundo aí conversando, para a gente tirar algumas dúvidas. Eu acho que é importante até para a gente entender aí, apesar de já ter 4 anos aí da publicação, quase 4 anos da publicação dessa revisão, ainda tem, o pessoal ainda tem uma série de dúvidas. Aterramento tem dúvida até hoje, imagina a SPDA, né? Então a gente deve trazer novamente. Eu vou tentar montar uma agenda e encaixar nossos horários, né? Porque nós 4 aqui, cada hora estamos num canto do país diferente, com um jeito diferente. E, infelizmente, estar num canto do país à noite normalmente não é problema, porque cada um está em seu hotel. O problema é que as internets dos hotéis são trágicas, então não dá para a gente fazer, né? Se fosse... a gente estava conversando, eu Normando, um pouco antes aí sobre... eu assino 60 MB e tenho 15, 20, ele assina 200 e tem 60, 70, mais ou menos por aí. Outro dia eu cheguei aqui a ter 6. Eu medi, eu falei, não é possível, eu não consegui abrir um arquivo aqui. Então, isso é um problema que nós temos, porque se a gente conseguisse montar todo mundo nas suas internets em casa, tranquilo, a gente teria várias oportunidades. Mas eu vou tentar montar aí uma programação e vamos falar sobre isso. Muito legal, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu gostaria, pessoal do chat aqui, que vocês comentassem a opinião de vocês. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Enquanto isso, para quem é do programa Eletricista Consciente, eu vou liberar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou liberar, espero que esteja aqui, tá?
Para quem é do programa Eletricista Consciente, está liberado o botão para vocês pontuarem. Janilson, meu amigo, que eu sei que está por aí. Você que é o cara, já veja se deu certo, me diga que está tudo ok. O Janilson, para quem não conhece, eu não sei se o Normando acho que já teve a oportunidade, o Jobson não sei, mas acho que já teve também. O Janilson participa de todos os webinários, todos os eventos, e quando está presencial no Rio, ele está lá também. É um cara. Coitado, hein, velho? O cara, vou te falar, esse cara tem que tomar Dramin, hein, meu? Tem, de ficar com a gente aí direto. Mas é um cara extremamente prestativo. Eu falei do eletricista consciente, ele já postou. Teve um webinar que ele chegou atrasado, cara. Eu falei e não postaram. Eu falei, caramba, o Janilson não chegou ainda. Depois, aí a segunda vez eu falei, ele põe um link lá. Eu falei, esse cabra é bom. Tá lá. Joinha, já tá pontuando. Então, para quem é do eletricista consciente, já tá pontuando aí. Então, bacana, né? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu algo. Em relação aos cabos. Em relação aos cabos, hoje se vê muito cabo aço cobre para diminuir o custo. Não deveria ser betula maior, pois saberemos que um cabo de 25 ou 35 que conduz melhor do que os 50 milímetros de aço cobre. Interessante essa pergunta. Não é muito o contexto, mas é uma utilização, né? Usar os famosos cabos comerciais. Na verdade, o que eu entendi aqui é cabo de aço revestido de cobre. Cobreado. Então, aí tem outras coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Assunto não falta, velho. Como é que é? Assunto não falta. Não. Se a gente for falar de SPDA aqui, vai começar do item 1.1 da parte 1 e vamos terminar na parte 4 em 2000, quando sair a próxima revisão. Aí a gente começa tudo de novo. Não, tranquilo. O Leandro diz aqui, o texto da norma 2015 diz que ela substituiu a anterior anulando totalmente. Então, pelo que se entende, ele parou aqui. Deixa eu ver se ele escreveu de novo ali. Eu acho que pelo que se entende, a norma estaria fora, ou seja, porque o que ele fala é exatamente isso aqui. Ó. O texto da norma 2015 diz que substituiu a anterior, anulando totalmente. Então, pelo que se entende, ele parou, mas deve ser, pelo que se entende, a norma anterior não existe mais, então você não poderia trabalhar isso. Diga, qual a palavra? Até nessa área aí existe uma polêmica. Eu conheço diversos peritos judiciais, né? E uns adotam esse caminho que eu estou falando e outros adotam outro caminho. Isso é mais uma prova de que as coisas não estão explícitas. Nem na lei não estão explícitas. Não estão explícitas na norma, e onde eu acho que realmente isso nem deveria constar na norma, porque isso é uma questão legal, de direito, e não da técnica. A gente tinha que abordar assuntos de técnica e deixar a parte legal para os advogados brigarem. Entendeu? Então, isso é mais uma prova que realmente não está explícito, e aí cada um pode dar uma interpretação que achar mais correta ou mais de acordo com a sua experiência. Porque quando a gente manifesta uma opinião, 90% dela está embasada na nossa experiência do dia a dia. Né? 10% é alguma coisa que a gente ouviu por fora. Né? Então, obviamente, cada um defende a sua posição, e isso é justo, é democrático, é legítimo, sem dúvida nenhuma. A ideia é que realmente haja controvérsia e que também os colegas que estão nos ouvindo formem a sua opinião e tomem a sua decisão. Como que eles vão trabalhar essa questão daqui para frente. Inclusive, eu lembro, alguns anos atrás, que a posição do Jobson era outra, era diferente. Ele até, não sei se você lembra, mais de um ano atrás, você publicou um artigo que eu demorei para entender o que você estava querendo falar naquele artigo lá do setor elétrico, que era cada um faz aquilo que quer, alguma coisa desse tipo. Você lembra? Esse artigo que você publicou? Eu demorei quase um ano para entender o seu recado. O seu recado estava tão subjetivo, você teve tanto cuidado em fazer ele, que eu demorei para entender ele. E para mim, depois que eu entendi, ficou claro que realmente a sua posição era outra, mas você teve outras informações e a sua opinião pode ter mudado em função dessas informações. Isso é totalmente legítimo, sem dúvida nenhuma, né? Mas, como você falou, é polêmico, então nem na lei isso não está explícito, né? Nós uma vez tivemos uma
um debate, né, numa das comissões, né, onde tinha uma turma falando que isso estava na Constituição, nenhum cidadão poderia ser obrigado a fazer. Eu fui lá na lei e não tem nada disso. Tem uma frase lá subjetiva, que nenhum brasileiro é obrigado a fazer nada que não seja por força de lei. Ok, norma não é lei, então não preciso usar a norma. Não, ela não é lei, mas tem força de lei, tem uma lei que vai ancorar ela, entende? É mais uma vez aquela história. Pelo fato disso não estar explícito, né, cada um tem direito a ter uma opinião. Não tem certo, não tem errado. Entendeu? Como um amigo meu falava, existem 3 verdades: a minha, a sua e a verdade verdadeira mesmo. De qual delas a gente está falando, né? Então, esse debate serve para fortalecer isso, para as pessoas tirem conclusões. E é o que eu costumo falar: depois que a gente sai daqui e vai para o mercado, aí é risco. Você toma as suas decisões em cima do risco que você acha que você deve correr. Então, eu costumo falar, normalmente, quando a gente é muito novo, né, a gente é pouco cagão, né? A gente arrisca porque a gente acha que é super-homem, que as coisas ruins só acontecem com os outros, conosco não acontece nada de ruim. À medida que você vai ficando velho, você vai vendo as coisas acontecendo perto de você, rodeando. Aí o seu coeficiente de cagaço começa a aumentar muito, você desculpem a expressão, né? É só para dar uma ideia. O seu coeficiente de cagaço começa a aumentar muito e você começa a ficar mais precavido. Você vê, opa, aconteceu isso com aquele cara, não quero isso para mim. Aconteceu aquilo com aquele cara. Alguns alunos no curso falam, não, professor, você é muito cagão, tudo assim. Quando você chegar na minha idade, você vai entender por que eu tenho esse coeficiente de cagaço tão alto. Eu já tive um igual ao seu, onde eu achei que realmente nada poderia acontecer, né? E normalmente a gente pensa isso quando a gente não tem informação. A gente fala, nunca vi ninguém. Quando você começa a ter essas informações, é que você vê, opa, a coisa não é bem assim. Muita coisa não vem a público para não expor as pessoas envolvidas, mas acontecem sim algumas coisas, e muitas delas assim escabrosas, que a gente tem até dificuldade de assimilar, né? Até esse fator, né, experiência, te leva a tomar um caminho que você não tomava antigamente. Isso faz parte do seu crescimento profissional também, entendeu? Normando, é importante, uma das coisas que o Leandro colocou um ponto importante aqui e me lembrou, né, da mudança da versão 2005 para 2015. Nós tivemos uma mudança significativa do ponto de vista PDA, né, e não SPDA. Porque o que você citou e o que você falou é importante, mas você estava basicamente se atentando ao SPDA, que são os captores, as descidas e o aterramento. Mas nós temos que lembrar que a 2015 entrou uma parte 4 de MPS, que estava, na verdade, que era citado na 2015, mas que era muito mais ligado a 5410, né? E aí passou a ter essa configuração. E que, basicamente, nenhuma norma que atende a versão 2005 atende a 2015 integralmente, né? Então, esse é um caso a se pensar do ponto de vista 5419 completa, e não 5419 só SPDA, né? Então, acho que é importante o Jobson. Permita uma observação, Edson. Eu não concordo totalmente, não. Em alguns casos, por exemplo, que nem na norma atual, por exemplo, um paiol de explosivos, não precisa de MPS, só SPDA, porque não tem instalação nenhuma. Por lei é proibido ter qualquer tipo de instalação. E aí, essa instalação na norma antiga ou na nova, provavelmente atende as duas, sem ressalva nenhuma, alguma pequena coisa. Entendeu? Mas um ambiente predial, por exemplo, você tem aí, essa. Aí pode mudar. Quer ver uma coisa interessante? Porque, na verdade, Armando, o sistema predial hoje, eu acho que é o que mais demanda essa discussão nossa. Sim. Porque na indústria você consegue começar rapidinho, em ambientes como explosivos, essas coisas você consegue, mas no ambiente predial residencial, predial comercial, é onde você encontra essa discussão. Então é complicado. Mas, na verdade, a minha opinião, eu acho que a maior mudança não foi na parte 4. Obviamente, a parte 4 não existia, ela apareceu. Mas as técnicas para fazer proteção interna já existiam. A norma não apareceu assim do estalo. Ela foi construída baseado na experiência que já existia. Quando saiu a norma, o meu pessoal da engenharia ficou com os cabelos em pé. Falou, essa parte 4, e não sei o que mais, isso é uma novidade.
peraí, vocês lembram num projeto que nós fizemos há 8 anos atrás, na empresa tal, 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 eu abri o projeto, olha aqui, blindagens, DPS, não tinha o zoneamento, porque naquela época não existia. Essas práticas a gente já tinha aplicado em diversas vezes. Obviamente, tem clientes de grande porte, porque tinha dinheiro para investir em proteção. O que eu falei para eles, isso aqui já era feito, gente. Para mim, não é novidade. O que foi novidade é que isso aí foi refinado. Naquela época, só tinha o DPS da rampa 8x20. Agora tem o 10-350. Não tinha o tipo 1 e o tipo 10. Só tinha um tipo, que é o 2. Atualmente, naquela época só tinha esse. Eu mesmo instalei na minha casa DPS há uns 15 anos atrás. Não existia a parte 4. E os DPS estão lá. Obviamente não era 10-350, porque naquela época não existia essa rampa enorme, né? Então, essa a parte 4 é uma novidade? Sim, mas essas técnicas não são novidade. Já eram amplamente executadas e feitas. A grande diferença é que eu acho foi na parte 2, apesar que a parte 2 já existia de forma tímida, com meia dúzia de variáveis, e agora você tem 50 ou 60 variáveis que você tem que mexer, entendeu? Então, não obrigatoriamente toda edificação vai ter uma mudança significativa. Quem já atendia a norma 2005, e lembrando, a norma 2005, mesmo não tendo uma parte 4, ela já falava que os serviços de entrada teriam que ser protegidos, de forma direta ou indireta. Então, houve uma evolução. Mas não é um conceito novo. O conceito já existia. Ele apenas foi aprimorado. Foi desenvolvidas zonas que não existiam, as zonas, assim, de forma absoluta, era de forma subjetiva. As blindagens naturais ou artificiais eram abordadas de uma forma totalmente displicente, apenas, olha, pode mexer com blindagem, agora ela te dá orientações para você fazer essas blindagens. Então, você tem mais recursos hoje. O que eu quero deixar claro é que essa norma nova traz, sim, coisas novas. O fato dela ter dividido o assunto em 4 partes foi espetacular, facilita, inclusive, a consulta e a leitura dela, né? Mas ela não é uma norma que nasceu em 2015. Ela traz um conhecimento acumulado, seja na parte interna ou na parte externa, que foi evoluindo aos poucos. Agora, quem entrou nessa área em 2015, 2014, teve um choque violento, porque ele saiu do 0 para 200 km por hora em 2 segundos, né? O cara fica doido, né? Como tem com certeza. Para o Jobson, para a turma que é da revisão da norma, a parte 4, sim, foi muito bem desenvolvida, estruturada, mas ninguém ficou, assim, surpreso por haver DPS, medidas de compatibilidade, equitencializações. Todo mundo já tinha uma noção boa disso. Isso veio aprimorar, sem dúvida nenhuma. Eu sei justamente porque a gente vê o pessoal fazer laudo hoje ainda medindo resistência de aterramento, checando as descidas e ponto final. E aí esquece que a norma tem uma contraparte nessa história, né? Deixa eu só fazer, o João pediu, Jobson, para você informar qual é a norma de cabos que você comentou aí. Eu não lembro qual que era, mas você deve ter falado de cabos. Eu também não lembro de você ter comentado, mas ele falou aqui, pede para o Jobson informar sobre a norma de cabos que ele comentou. Talvez os cabos. Acho que não. Posso dar uma palhinha sobre isso? Pode, diga lá. A maior parte dos fabricantes... Está ganhando mais mesmo, fala mais aí. Vou ganhar o dobro da você. Vai. 100% de aumento. 100% de 0 a 0. Vê o seguinte, não existe uma norma de cabos para para-raios, SPDA, como não existe uma norma de haste para SPDA, como não existe uma norma de parafusos, ou de porcas, ou de arruelas para SPDA. Existem normas de cabos, existem dezenas ou centenas para a indústria aeroespacial, naval, para construção civil, para linhas de distribuição, para subestações. Existe uma penca de normas. A norma que mais se aproxima, e segundo a maioria dos fabricantes que eu consultei há uns anos atrás, eles falavam que usava a norma 6524, de cabos de cobre. Se você for ver o título dela, chama Cabos de Cobres Aéreos. Aéreos a gente subentende que é linha de transmissão. E segundo os fabricantes, eles fabricavam segundo essa norma, 6524. Ok, tudo bem. Então, você vai nessa tabela, na classe 2A, que é têmpera meia mole, e você tem uma tabela lá,
um dos cabos tem que ser 7 fios, está explícito lá, até 95 milímetros quadrados, se eu não me engano. Ela só aceita 19 fios a partir de 95. E o que os fabricantes estão fazendo? Estão fabricando 19 fios para 50 milímetros quadrados. Isso está errado. Primeiro, que normalmente ele não tem 50 milímetros quadrados. Quando eles aumentam o número de fios, é para roubar um pouquinho em cada diâmetro. E na hora que você faz as contas, dá 38, 36. Quando dá muito, dá 40 milímetros quadrados. São chamados cabos comerciais, para não chamar piratas. Então, não existe uma norma da SPDA. Agora, a nossa norma na parte 3, tem a tabela 6 e 7, estabelece as seções. Então, não é uma norma de cabos, mas é uma norma que exige as seções mínimas para serem atendidas. A própria norma 5419 estabelece as regras para a instalação de SPDA e de PDA também. Então, é a nossa norma. Perfeito. Então, não estamos mais usando só a 6524, entendeu? Tá, eu acho que o João citou aqui a IEC. Num determinado momento você citou a IEC como base, né, o Jobs? 62305. É 62305 que o Normando acabou de falar também. Ou não, a 6519 é o que você falou de cabos. Tá bom, eu vou voltar o assunto para o tema, né? Quando a gente revisou a versão 2005, essa revisão ela foi baseada em 2 edições da IEC, né? A 62305 de 2006 e de 2010. Tanto que a gente estava com o texto pronto para botar em consulta nacional, e eu e o Hélio fomos para os Estados Unidos lá na reunião da IEC, lá em Seattle, e voltamos com a versão 2010 nas costas, felizes da vida. Para nosso pavor, né? Felizes da vida, jogamos na frente dos caras, até choraram, né? E aí o que ocorreu nessa época, né, já na versão 2006, é que antes da IEC 62305, você tinha várias normas onde você regulava vários assuntos. Então, o SPDA era 64.021, se eu não me engano. Agora falhou o número, mas era 64.000 alguma coisa, A e B, tá? Onde o A era a parte do SPDA, eles chamavam, naquela época, de SPDA e de proteção interna, tá? 61.024. A e B. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. 61.024 A e B, né? E aí você tinha normas para instalação de DPS e instalação e blindagem, você tinha 61.312 da IEC, tá? Para DPS, 61.643, de 1 até 12. Né? Ou seja, para fazer uma instalação de PDA, uma instalação completa, você tinha que ter pelo menos 4 normas e 4 IECs, ou seja, cada uma numa média aí de 300 francos suíços, tá? Você tinha que desembolsar algo em torno de 1.200 francos suíços para fazer um projeto completo de PDA, né? Quando surgiu a 62305, ela matou todas essas normas e englobou os assuntos nela, tá? Então, a nossa norma, como é baseada na 62305, ela ficou naturalmente com todos os assuntos que envolvem a PDA. E eu já cheguei a ouvir várias vezes, né, que a gente da comissão cria dificuldade para vender facilidade quando aumenta o número de páginas de uma norma de 42 para 309 páginas úteis, né, dessas pessoas que não sabem realmente do que estão falando. Porque aumentou o número de páginas, porque aumentou exatamente esse número de conceitos embarcados. Então, quando você trata em 2005 do SPDA,
você está tratando ali de captação, descida e aterramento, né? Tratando de alguma coisa de equipotencialização, né? E implicitamente, muito mais por prática do que pelo que estava escrito, de uma série de outros conceitos periféricos, digamos assim. Tá? O primeiro item da 5419/2005 era: esta norma não protege pessoas. Tá? Atualmente, a versão 2005, a 2015, melhor dizendo, é uma norma que tem um capítulo específico para proteção contra choque em relação à tensão de toque, tensão de passo, centelhamento, né? É uma norma que tem todo o arcabouço da proteção de instalação, e não só a proteção da instalação que é tratada na 5410, né? Mas que você tem a condição, a 5419 ela te permite, através das zonas de proteção contra raio, expandir essa proteção até onde você quiser na instalação. Você vai até o equipamento, até dentro do equipamento, aonde você quiser na instalação, para fazer a proteção, né? Então, esse tipo de conceito realmente ficou mais divulgado com a versão 2015. Porém, se você fosse um bom profissional de para-raios, a versão 2005 deveria ser complementada, então, com a 61312, com a 61643, e aí você faria um projeto completo de PDA, tá? Agora não, agora você tem na 5419 a condição total de fazer a proteção contra a descarga atmosférica completa, tá? Fui citado aqui, então vou pedir o direito de resposta. Na realidade, eu não mudei minha opinião, Normando. Aquele artigo, como tantos outros que eu faço, foi meio desabafo, né? Meio sátira, assim, cada um faz o que quer, né? Já que você falou cagaço, eu vou falar: nesta porra, cada um faz o que quer, né? Então, é mais ou menos assim. Eu fiz uma analogia com uma certa sátira, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você contrata lá um seguro de alguns milhões de dólares e sai fazendo a bobagem que você quiser. Você não precisa seguir norma nos Estados Unidos. Você não é obrigado por lei a seguir norma, né? Então, se você não quiser seguir uma norma e, consequentemente, fazer com que todos os caras que fizeram aquela norma se juntem a você na hora de um determinado problema, né? Você faz lá o seu seguro de alguns milhões e sai fazendo aquilo que você quiser. Aqui no Brasil a gente não pode fazer isso, mas tem muita gente que tem essa síndrome, né? E pior, eles não fazem o seguro de alguns milhões de reais. Então ele sai fazendo as bobagens, né? Baseado praticamente no achismo, né? E acaba fazendo esse monte de bobagens que a gente vê, né? Por isso, o meu artigo de cada um faz o que quer, né? Na realidade, eu sempre tive, em relação à utilização e aplicação da norma, eu sempre tive esse pensamento. E até volto a dizer, se na época que essa versão foi publicada tivesse sido colocado aquele texto que hoje o pessoal voltou a discutir, etc., colocando os pingos nos is, determinando o que poderia mudar e o que não poderia mudar em relação à versão anterior para essa, e o que deveria ser adequado em relação a uma versão e a outra, como você mesmo disse, esclareceria a situação e não teria essa bagunça toda hoje, essa polêmica hoje não estaria por aí. Tanto que 90% desse texto fui eu que redigi,
Tá? Esse texto, 95% dele é meu. Tá? Na realidade, o que eu pretendia ali era exatamente isso. Era colocar os pingos nos is e fazer com que as pessoas pudessem ter os limites. Olha, daqui para frente a gente usa tal coisa, daqui para trás a gente usa outra. Né? Claro que com determinados ajustes e tal, que deveriam ser feitos e estão sendo feitos agora. Mas a ideia é bem essa, é parametrizar. Nós estamos fazendo norma, não temos que parametrizar. Sim, sim. Mas é isso, eu acho que é importante. Eu acho que esse é o primeiro web debate, é o quarto web debate que a gente faz esse ano, o quarto ou quinto, e acho que é o primeiro que trouxe visões diferentes do mesmo assunto, né? E é exatamente essa a ideia. Nós tivemos aí a oportunidade de trazer a experiência, né, de quem esteve diretamente ligado à elaboração da norma, para quem, na verdade, quem hoje responde pela BNT, quando alguém consulta, são vocês que respondem, né? Ou seja, acaba sendo tratado. E a ideia foi justamente essa, né? A gente está aqui há 1h30 praticamente batendo um papo legal, e eu acho que foi bom. Foi muito bom a gente trazer. O Sérgio tá no chat ali também, nos trouxe um pouco de informação, né? Também da sua visão. Nós teremos outras oportunidades, e como eu disse, então eu só gostaria que vocês fossem encerrando. Sérgio, também, se você quiser fazer algum comentário ou encerrar aí no chat, para que a gente vá para os finalmente aí, encerre esse nosso bate-papo, que foi altamente produtivo, já agradecendo vocês três aí por ter disponibilizado aí 1h30 de cada um, que é caro pra caramba, mas os caras estão aqui baratinho, baratinho. O Normando é que vai sair mais caro, porque falou mais, eu tenho que dobrar o preço dele aqui, mas a gente dá um jeito nisso aí. A gente vai mandar a conta, tá? Nós vamos mandar a conta. Cara. Pode mandar o boleto que a gente paga, desde que ele tenha um monte de zero e nenhum outro número que seja zero. Os zeros são todos à direita, tá? Isso. Deixa eu só fazer uma observação em cima do que o Jobson falou, que falou com muita propriedade, concordo com tudo que ele falou, né? Lá nos Estados Unidos, realmente, você não é obrigado a seguir leis, tá? Sim. Mas todo mundo tem seguro para tudo, né? Agora, tem um grande diferencial. Você pode fazer o que você quiser. Se você fizer cagada, você vai preso. Tá errado. E aqui no Brasil, não. Você é indiciado, vai responder o inquérito, lá é cadeia. Fez bobagem, não tinha competência para isso, é preso, acabou. É um país onde a lei funciona. O cara fala assim, ó, você quer fazer, faz, mas o fiscal veio aqui e disse que não pode, então nós vamos ter que quebrar tudo, arrancar tudo e fazer tudo de novo. Então, eu vejo muitos programas na TV a cabo, desses caras que fazem um pouco de tudo, e você vê que os caras têm um conhecimento lascado, muito melhor que a maioria dos engenheiros brasileiros. É um cara que tem não só a teoria, mas tem a prática. O cara monta uma empresa, o cara conhece. E se o cara está em dúvida, ele contrata um consultor para resolver aquela questão. Olha, esse muro aqui está trincado, o que eu faço? Aí o cara faz um projeto, vende aquela consultoria e o cara toca, entende? Existe essa responsabilidade do cara saber quais são os seus limites, até onde ele pode ir, e a consciência que você fizer cagada, ele vai preso. Aqui no Brasil, não. O cara faz tudo, não responde por nada, não vai preso, e aí o cara fica solto para fazer o que quiser, não entende nada, mas ele vem falta de comissão desse país. Eu tenho uma rede aqui de vizinhos que eu participo, outro dia um cara colocou lá, preciso de um pedreiro que faça tudo. Eu quase respondi pro cara, mas eu não quero perder a amizade com o vizinho. Tem duas coisas na vida que a gente não escolhe, né? Uma é parente e a outra é vizinho, né? Então, deixa o cara quietinho lá. O cara que é pedreiro que faça tudo, não quer, né? Quem faz tudo não faz nada, né? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando a ninguém. Então, infelizmente, no Brasil tem essa política de achar que o cara pode fazer tudo. Eu acho que tudo bem, pode fazer tudo, desde que ele seja preso por pisar na bola, né? É por isso que a justiça não funciona. A gente acredita que isso vai mudar. Queria agradecer o convite, mais uma vez, Edson. Me sinto muito honrado que eu puder ajudar, colaborar, dar a minha opinião, trazer a minha experiência do dia a dia. O Jobson também foi um prazer poder
bater esse papo, já batemos N vezes, mas... Só que hoje eu trouxe vocês ao vivo, diferente. O que vocês fazem lá naquela comissão, vocês estão aqui hoje fazendo. E gravando, tá? E gravando. Cuidado que tudo está gravado. Você sabe que apesar dos arranca-rabos lá, a gente aprende muita coisa. Eu estou falando por mim, a gente aprende muito. Porque cada um tem um ponto de vista. É preciso a gente ser um pouco empático e tentar entender o ponto de vista do outro. E isso é um trabalho hercúleo, difícil, né? Você se colocar na posição do outro. Isso só pode ser enriquecedor. Nós viemos aqui, não foi intenção de mudar a ideia do Jobson, nem ele mudar a minha, é trazer dados para que as pessoas raciocinem e tomem a sua decisão diante de um assunto polêmico. E quando é polêmico, fala tudo. Né? Pode ter diversas interpretações. Ok? Perfeito. Obrigado a todos pela aí. Contribuição Foi um aí, prazer. Jobson. Vai lá, meu caro Jobson. Então, pessoal, eu queria agradecer aí primeiro o convite do Edson, né? A participação do Normando e do Sérgio lá pelo chat. O João é o João Cunha que você falou? Não, esse João não é o Cunha. Não. Acho que não, pelo menos. Ele me falou que ia participar. Então tá. Não, então um abraço aí a todos que tiveram aí a paciência de nos ouvir. Espero que a gente tenha podido passar o melhor possível a vocês. A gente está à disposição aí para os próximos. Vamos ver quando é que você resolve convidar a gente de novo aí. A gente fica à disposição aí para brincar mais um pouquinho. Cara, você sabe que às vezes eu fico olhando e falo, pô, preciso fazer um webinar. Aí eu falo, putz, mas quando é que eu vou fazer? Qual o tema que eu vou fazer? E aí o dia passa, mais um e mais um. E aí dessa vez eu não sei por que foi algum assunto que surgiu numa discussão que eu estava. E eu disse, tem que pegar esse negócio e falar agora, porque daqui a pouco passa mais uns dias. Aí mandar uma mensagem eu só queria aproveitar um pouquinho, Edson, para falar para o pessoal. Nós estamos com uma norma em votação, consulta nacional, é a norma de proteção contra descargas atmosféricas em áreas abertas. Tá? Tá em consulta nacional, vai ficar até dia 10 de setembro lá no site da BNT. Então, a quem interessar, entrar lá, fazer o download e dar sua contribuição. Qual que é o número dela, você lembra? Qual o número? Ainda não decorei, cara. É 62785, eu acho. XYZ. Como é que é, Normando? XYZ. É legal, mas entrando no... entrando lá, se eu não me engano, tem 12 ou 13 normas em consulta nacional. Então tá fácil de procurar. Legal. Depois de 50 a gente troca os números todos, tá? Não acredita muito no Jobson, não? Não. A gente fica misturando os números todos. Olha, se somar esses 3 quadradinhos aqui, dá mais de 150 anos, velho. Mais ou menos. Só 100 são meus, né? Só 100 são meus. Números de norma, né, na cabeça, os 500 números de norma na cabeça. Então é bom não se fiar muito nas datas, não. É bom não apitar muito, não. Legal, e também vocês estão revisando a 5419 de novo, né? Tem a 7117 também está em revisão ou está em andamento. 7117, 15749, 15751, está tudo em revisão. Então, ou seja, tudo que diz respeito a aterramento, SPDA, a 5419, a 5410 também andando, e a 14039, ou seja, tudo da área elétrica, nós estamos mexendo em tudo. Meu convite a vocês aí que estão aí fora, nos assistindo, é que se interem do que está acontecendo, participem da elaboração e das revisões da norma, para poder contribuir, traz aí a sua experiência, traz o seu conhecimento, traz a sua reclamação, que sempre é importante, como o Normando falou. Eu também participo de algumas comissões e quando dá tempo eu vou lá, e a gente aprende muita coisa, porque vem os comentários de todo mundo e no final das contas você junta, bota num caldeirão, chacoalha e fala, opa, descobri o que o cara falou lá no passado ou o que aquele item estava falando, então vale a pena a gente participar. Legal. O Sérgio, eu não sei se o Sérgio estava por aí, mas certamente... Então eu não sei o que aconteceu, ele não falou mais nada, ou ele teve algum problema e não conseguiu mais participar, porque ele também não me comentou nada aqui no chat. Mas ele teve a contribuição dele, fez aí os argumentos dele também, o Sérgio está sempre conosco, a gente vai voltar a participar de outros
debates ou outros webinários juntos aqui. Certamente foi um prazer, o Jobson estreando com a nossa turma aqui, o Normando já teve algumas vezes, o Sérgio já teve algumas também, e se junta essa turma de malucos, de João Cunha, Vinícius, Hilton e mais uma turma toda aí, trazendo informação para essa turma, que é sempre importante. O que a gente pretende com esses webinários é passar o máximo de informação para que as pessoas façam menos besteira possível, né? Eu acho que essa é a ideia. A gente consegue traduzir isso. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestra de aterramento para eletricista, eu dizia para o cara o seguinte: ó, quando você sentou aqui, você vai se arrepender quando sair daqui, porque você achava que fazer aterramento era fincar uma haste no chão e amarrar um pedaço de fio. Quando terminar o webinar, quando terminar a minha palestra, você vai descobrir que não é isso. E aí você está ferrado, porque você vai saber que você não estava fazendo o aterramento correto. Então, essa era a ideia, pessoal. Obrigado, Normando. Obrigado, Jobson. Obrigado, Sérgio. Valeu, você por aí. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Para quem estava inscrito no webinar ontem e acabou não acontecendo, minhas desculpas, o João Cunha teve problema. A gente vai remarcar e em breve estaremos convidando vocês, ok? Grande abraço, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, meus caras. Estou encerrando aqui, mas a gente ainda está online aqui. Deixa só o bicho parar de vez aqui. Esse negócio fica rodando, eu nunca sei se já começou e nunca sei se já terminou, né? Então fica. Estou ficando enjoado já. Já, exatamente. Alguém está falando aí que o jogo do Palmeiras vai começar, é verdade. Tem que ir lá assistir o jogo do Palmeiras. Aí não parou, mas acho que sim. Olha, meus queridos, brigadão, cara. Brigadão mesmo, foi ótimo. Foi um bate-papo altamente produtivo. Eu não sei quando é que esse treco para, mas vai parar. Uma hora vai parar. Uma hora vai parar. Daqui a pouco eu desligo ele de uma vez. E, bom, Jobson, um abração na turma aí no pequeno, que já deve estar gigante, né? Pequeno, grande, gigante. Amanda aí, obrigado por ter participado aí. E vamos que vamos, meus caros. A gente se vê em breve aí nos caminhos. Você está em Minas? O Jobson está encontrando vocês semana que vem aí, né? Na verdade, o Jobson está em Minas semana que vem, né? Vocês têm Sinase, né? Semana que vem em Minas. Exato. Eu só devo ir no dia 8. Eu vou dando o curso no dia 6 e 7. Você vai estar para cá, né? Não, você vai estar fora, você vai estar em outro lugar. Continua então, deixa eu ver aqui. O Jobson saiu, o pessoal está falando. Acho que ainda estão lá. Mas é isso, meu cara. Acho que não fechou de vez ainda. Um abraço, meu querido. Até a próxima. Obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer. Um abraço para a Meire, tá? Sim, tchau. Tchau. Acho que você precisa desligar o seu... Eu não posso desligar enquanto ele estiver rodando, né? Não, você pode. Só conectar. Pode? Só. Porque aí eu termino o meu aqui. Legal, pessoal. O pessoal ainda está nos assistindo aí, mas está rodando. Eu vou desligar agora, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Já deveria ter encerrado aqui. Até mais.